podcast. Olá pessoal, eu sou a Verlaine Ribeiro. E eu sou o Aleph Ribeiro. É um prazer ter você aqui conosco em mais uma semana, mais um podcast. Hoje vamos ter uma coisa muito especial para falar para vocês. E desde já quero agradecer também aos nossos patrocinadores que vão passar aí ao redor da tela, conforme for passando o tempo. Então fica com o seu celular aí pronto para escanear o QR Code e não perder a oportunidade, porque tem muita oportunidade boa. Não se esqueça, né, Aleph? Vocês que estão aí nos ouvindo, siga a gente no Instagram, tá? Pode ir estúdio, e não deixe de se inscrever lá no canal. Olha, a gente ajuda muito você se inscrever no canal, deixar o seu like e, lógico, né, compartilhar esse vídeo com mais e mais pessoas, porque isso ajuda muito, muito mesmo, tá? Com certeza. Vamos pro que interessa? Vamos pro que interessa. Show! Gente, olha, o convidado que a gente tem aqui hoje é o cara, como eu sempre falo, o cara é top. Com certeza. Entendeu? A gente só traz gente top aqui, entendeu? Vocês têm que entender isso. Vocês não podem perder o nosso programa, porque aqui a conversa é um bate-papo sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus faz na vida das pessoas, testemunhos incríveis. Então, assim, vocês não podem ficar de fora. E é de uma forma tão natural que parece que você está na mesa da nossa casa. Mas essa é a ideia, né? Então. A gente tá aqui conversando, então é por aí. Então, e lembrando, gente, você não saia, tá? Não vá no banheiro fazer xixi, porque é tudo importante. Então, hoje a gente está aqui com uma pessoa que ele, assim, desbravou, um desbravador da vida, assim, coisas incríveis que Deus fez na vida dele. Ele que começou do zero e hoje é um empresário bem-sucedido. Então, e melhor, além de ser empresário bem-sucedido, é homem de Deus, de oração, homem firme mesmo. Esse é de verdade. De Deus, entendeu? Então vamos lá, né? Vamos apresentar ele, né? Gente, está aqui conosco Diego Gama. Seja bem-vindo, Diego. Pastor, a senhora aumentou minha responsabilidade aí. Ai, Jesus. Que isso. A gente vai conversar aqui, vai ser super de boa. E olha, eu tenho certeza que aquilo que a sua história de vida, né? Aquilo que Deus fez na tua vida, o que Ele tem feito, eu tenho certeza que vai impactar a gente, que a gente só conhece um pouquinho dessa história, e aqueles que estão nos ouvindo também, né? Então, pra gente começar, né? Assim, dentre tantas coisas que a gente vai estar falando aqui hoje, quem é o Diego? Pastor, o Diego é um pai de família, né? Tem uma esposa abençoada, 2 filhas lindas e maravilhosas. Graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor. Um empresário que tem funcionado no ramo, tem crescido e principalmente um homem temente a Deus. Isso aí eu reconheço que tudo é por Ele, para Ele e para a glória dele. Amém. Esse é o Diego. Pessoal, vou até pedir para colocar de novo aqui o telefone. Esse telefone é da DMM Gama. Eu lembrei. DMMMM. Olha, gente, então assim, a gente vai estar conversando aqui, tá? Então, vocês que quiserem entrar em contato, depois ele vai estar falando tudo que ele faz, mas tá aí o telefone, então já anota esse telefone porque vai ser importante para você, tá bom? Esse é lá da loja. Então, Diego, para começar, eu acho que a gente pode começar pelo começo. Claro, né? Lógico. A gente estava até conversando um pouco aqui antes, né? Sobre as fases que você teve na sua vida. Isso. E hoje, a gente já falou que você é um empresário de sucesso, graças a Deus. Mas como foi o começo, né? Por onde você começou, o que você fez, né? Pra chegar onde você chegou hoje. Tudo que Deus... Vamos, né? O que vai... Exato. Deus vai... Muita coisa pra gente conversar. Vamos pensar primeiro na área... Pelo começo. Empresarial e depois a gente fala também do espiritual, porque... Então vamos lá. Tem testemunho dos dois, né? Bom, desde criança, cara, eu tive um pai que sempre me impôs muita responsabilidade, né? Isso por um tempo da minha vida, quando eu era bem novo, eu não tinha um entendimento necessário do que isso me tornaria, mas durante um bom tempo isso me deixava muito triste, porque eu era muito novo e tinha muita responsabilidade com meu pai, de trabalho, essas coisas todas. E aí começou a vida, eu sempre tentando fazer muitas coisas para tentar avançar e tal, né? Chegou o ponto de eu estar, né, com a Érica grávida, a gente ainda não tinha casado, e eu me deparei assim, vou ser pai, e aí, o que eu vou fazer? Aí, Deus me deu uma ideia de trabalhar com vendas. Então, mas eu não tinha grana para poder começar a trabalhar, nem nada. Eu fui no meu pai, pedi R$1.000 a ele emprestado, para mim poder começar a
comprar e vender, né? E eu imaginei de ir lá no Mercadão de Madureira, comprar uns carrinhos de plástico, estava perto da época do Natal, e vender de porta em porta. E assim eu fiz. Desses R$1.000, eu peguei R$400, fui lá, comprei essas mercadoriazinhas, carrinho de plástico, e fui vendendo de porta em porta na casa dos meus amigos, vendendo fiado para pagar depois e tal, até que chegou o Natal, eu fui recebendo as parcelas e juntei com os 600 que eu tinha e fui para São Paulo. E ali eu comecei a comprar e vender. Aí comprava mercadoria de São Paulo, roupas, eletrônicos, e comecei a vender na rua, de porta em porta e nos shoppings e tal, assim, né? Até que abri uma loja no Roseral que chamava De Gama, na época ali do lado do antigo Sapê, e começamos ali a nossa primeira loja, né? Aí depois abri uma loja na Rua Tereza, que aí eu tive uma grande reviravolta aí, com uma situação difícil, que nessa época eu já estava vendendo uma quantidade maior de mercadoria e tal, já estava com essas 2 lojas, ainda vendia na rua, e só que eu vendia pirataria nessa época. E chegou lá, teve uma apreensão de pirataria na Rua Tereza e acabou que eu perdi minha mercadoria toda, cara. E eu tava levando uma vida bem ruim, sabe? Porque acabou que nessa etapa a pirataria já me rendia uma boa grana. E ali eu me perdi no meio disso, entendeu? Eu comecei a agir de uma forma muito ruim, não sendo bacana com a minha esposa, tendo relacionamentos extraconjugais ali e tal, e aconteceu esse problema. E esse problema eu acredito que foi uma misericórdia de Deus na minha vida, porque isso aí mudou totalmente a trajetória da minha vida. Porque aí eu decidi mudar de vida. E eu vi que eu fiz eu decidi dar um passo com Deus, fazer um trato, né? Eu falei, Senhor, eu preciso mudar de vida. E eu sei que se eu continuar vendendo pirataria, eu não saio dessa vida. Eu preciso parar de vender pirataria, me casar e me batizar. E com isso tudo eu pararia com o que eu estava fazendo de errado. Então, assim, esse foi o voto que eu fiz com o Senhor. Foi tipo um marco, né, na sua vida, né? Daí eu vim a conhecer o pastor Gerson, Semeando Avivamento, que me ajudou muito, foi um mentor na minha vida, é como se fosse meu segundo paizão mesmo. Sim. E tem me ajudado muito até hoje, é um homem que faz a diferença na minha vida, com conselhos, com instrução, com tudo. E aí eu comecei, né, o Granito. E é interessante isso que ele está falando, né, porque assim, tem muitas pessoas que às vezes estão passando por algumas circunstâncias na vida, e às vezes a pessoa precisa mesmo de tomar essa decisão, né, de romper, às vezes com alguma coisa que não está conduzindo a pessoa para um bom caminho. E esse rompimento nem sempre é muito simples e fácil, né? Porque, como você falou, poxa, você já vinha com uma estrutura que estava já te dando recursos, estava já, né? E assim, Deus, nisso tudo, tá falando assim, olha, meu filho, eu quero você perto de mim, né? E você que está nos ouvindo, às vezes pode ser que a pessoa está passando por alguma coisa nesse sentido, né? Mas da mesma forma que a gente está vendo a história do Diego, que ele, assim, como Deus preparou e aproveitou as circunstâncias para trazê-lo de volta, Deus também quer fazer isso com você, né? Quer te trazer de volta pro aprisco do Senhor, né? Sim. E continuando, né, na tua história, você já falou um pouco de como começou, né, na área empresarial, um pouco também da área espiritual. Mas como que foi essa decisão do Granito? Você já vinha estudando alguma coisa sobre ou só foi uma oportunidade? Não, nessa fase que eu entrei no Semeando Avivamento, eu tinha... Desculpa, você chegou a perder tudo nessa apreensão? Eu perdi porque o que acontece? Nessa apreensão, eu tinha feito um borderô na conta do meu cunhado. O que é um borderô, né? Não sei se você já sabe. É a troca de cheques na conta dele. Eu passei meus cheques para ele descontou no banco e me entregou o capital. Eu tinha acabado de fazer um borderô. E eu comprei um ponto na Rua Tereza, reformei ele todo, estoquei a loja e com um mês mais ou menos a loja rodando eu perdi tudo. Então assim, eu perdi tudo e eu fiquei num desespero, assim, falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? E eu tinha as contas dos cheques altos do borderô que eu precisei fazer para poder fazer estoque. Aí eu tinha um carro que era financiado, eu peguei esse carro, fui tentar fazer alguma jogada para um refinanciamento, não consegui. Aí pedi meu pai me ajudou muito. Eu falei assim, pai, eu preciso levantar uma grana porque eu já estou enxergando que no dia do vencimento dos cheques eu não vou ter o dinheiro para pagar.
Aí o senhor deixa eu financiar o teu carro para mim levantar essa grana e dividir em mais vezes para poder honrar os cheques na conta do meu cunhado é Désio. Aí eu peguei, fiz esse financiamento do carro do meu pai, peguei o dinheiro, adiantei todos os cheques que dava para cobrir todos os cheques que ele tinha trocado para mim e fiquei zerado de conta com o financiamento. Sim. O meu carro que eu tinha, que era um carro que também não estava quitado, eu troquei ele numa Paraty 86, que esquentava a bobina e me deixava perto. Eu ia pra igreja, cara. Eu ia pra igreja, cara. Na Barão eu ficava perto. Tinha que esperar a bobina esfriar. Aí depois, ou então empurrar o carro pra tirar da rua. Tinha que sair de casa 2 horas antes, né? Nossa, deu muito sufoco. Aí consegui honrar esses compromissos. Graças a Deus não fiquei devendo ninguém, né? Mas passei um momento muito difícil. E nessa fase, tudo que aparecia também eu fazia. Sim, sim. Né? Então, eu trabalhava de garçom à noite, eu trabalhava tomando conta de um bar da minha sogra na época, às madrugadas, de dia eu trabalhava em outro lugar, então eu estava sempre tentando fazer alguma coisa para poder romper. E numa dessas, o meu primo chegou lá de Belo Horizonte, chama Vasman, chegou, falou: Diego, o que aconteceu contigo e tal? Pô, tá numa situação difícil. Falei: rapaz, aí expliquei para ele tudo que tinha acontecido e tal, e que eu tinha decidido não mexer com isso. Aí a resposta: isso é uma decisão, eu decidi não voltar atrás. Sim. Entendeu? Aquilo mexeu muito comigo, porque eu sabia que se eu mexesse com isso novamente eu conseguia dar uma levantada na pipa, mas eu não queria entrar por esse caminho novamente. Então eu peguei e falei: cara, aconteceu isso e tal. Ele falou: pô, por que tu não vende granito para mim aqui em Petrópolis? Como todas as coisas eu tentava, né? Eu falei assim: não, beleza, vamos tentar. E aí tentei vender para ele e tal, tentei fechar algumas cargas de marmoraria, em marmoraria, tentava fechar uma carga, tentava fechar em outra e não conseguia, porque o pessoal via que eu não entendia. Primeiramente, eu não entendia nada disso. E segundo, ele não ia arriscar um valor né, de meia carga e tal na mão de um cara que não entendia para poder trazer. Então, só que nessa jogada Deus me deu uma sacada, né? Ele voltou aqui e falou: pô, cara, tu não conseguiu vender e tal. Eu falei: pô, realmente não consegui. Expliquei a dificuldade, igual eu te falei aqui agora e tal. Mas falei com ele, falei: rapaz, eu tive uma sacada que se eu tivesse um depósito aqui para atender as marmorarias, no que precisasse, com mais agilidade e tal, eu acho que daria certo. Ele falou: pô, por que tu não tenta fazer isso então e tal? Só que eu totalmente sem grana, né? Sem nada. Para não dizer que eu não comecei sem nada, parece brincadeira, né? Meu pai tinha uma leitoa no sítio que teve os leitãozinhos. E dali ele separou um para mim e um para minha irmã. Uau! Que ele separava assim, depois vendia tal, aí dava o recurso pra gente. E eu troquei essa leitoazinha que eu tinha nos dormentes de trem, aquelas madeiras, para poder encostar as primeiras chapas que eu trouxe. Caraca. Fiado para pagar. E rapaz, pensa numa luta. Eu lembro de eu estar lá fazendo as coisas lá, né? Eu mesmo fazia tudo, cara. Eu comprei um equipamento que se chama pau de carga. E comprei fiado, né? Rapaz, eu tratei um valor com o rapaz, ele me vendeu. Quando eu fui lá buscar, tipo assim, eu tratei, eu acho que era 9 de 1.000 com ele. Quando eu fui buscar, ele cismou que queria receber em 6 de 1.500. Meu Deus. Aí eu falei: meu Deus, cara. Falei: caramba, 9 de 1.000 já era um desafio pra mim. Eu já tava absurdo, contando, né? Assim, que já ia chegar o granito, eu já ia vender e já ia arrebentar, né, cara? Aí peguei, falei: puxa vida, mas tá bom. Não tinha como ficar sem aquilo ali, sem aquilo para começar a trabalhar. É um equipamento bem precário mesmo pro começo. E botei lá, rapaz, e comecei assim, né? Consegui botar ele, botei as madeiras e fiquei mais de 30 dias esperando a primeira carga que meu primo ficou de mandar para mim. Caraca. Uau. Rapaz, foi chegando o vencimento do cheque. E um dia eu indo nas marmorarias já, fazendo relacionamento, conversando, já buscando conhecimento e já me inteirando melhor do assunto. Aí encontra esse rapaz, cara, na porta da marmoraria de um amigo. Aí ele virou para mim e falou assim: Diego, já tá quase vencendo a primeira prestação e não chegou nem granito no teu pátio, né? Rapaz, aquilo me gelou, cara. Falei: meu Deus do céu. Eu falei: não, senhor Antônio, só pode ficar tranquilo. Nessa época tu já estava firme com Deus? Já estava firme. Já. Aí eu falei: não, rapaz, pode ficar tranquilo que vai dar certo. Aí chegou o vencimento do primeiro cheque, o dia se aproximando de vencer, e eu não tinha chegado granito para mim ainda. Caraca.
Rapaz, eu fui no agiota, troquei 2 cheques meus para 30,60 para pagar um que tava vencendo. Tá entendendo? Essas loucuras. Cara, fui lá, eu honrei, paguei, chegou a carga de granito. E eu não entendia, nossa, chegou aquele caminhão cheio de granito, eu fiquei doido. Falei, caramba, cara, eu vou arrebentar. Olha aí, material, que não sei o quê. Comecei a descarregar, cara. Começou chapa a trincar, abrir, quebrar. Botei tudo aquilo lá no pátio e comecei a levar os marmoristas lá pra ver. Nossa. Rapaz, o pessoal chegava lá e falava assim, Diego, tu não vai conseguir vender isso aqui não, cara. Pelo amor de Deus, o que tu trouxe pra cá, rapaz? Petrópolis não consome esse tipo de material. Nossa, é aquela luta, cara. Meu Deus. Pô, e o meu Deus, eu orando direto, bicho. Orando em jejum e oração, clamando a Deus, cara. Falei que era homem de oração, hein? Falei. E, rapaz, sabe? E fui vendendo e vendia, assim, ganhando muito pouquinho e segurando mesmo a grana pra poder honrar os compromissos e tal. E graças a Deus, cara. Hoje a gente vê, assim, né? O começo e ver as coisas que aconteceram e tudo mais. Eu lembro desse início, foi muito difícil, mas em nenhum momento eu me senti desamparado. Todos os momentos eu sabia que Deus estava ali comigo. Amém. Eu sentia a presença, eu orava e Ele respondia, como até hoje, graças a Deus. Amém. É muito legal, assim, é importante a gente entender que a oração, você... E assim, acho que, como a gente está falando, né? Esse marco de você ter tomado a decisão de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, fez toda a diferença pro resultado que você teve até hoje, né? Isso, exatamente. Porque assim... Essa foi a diferença. Essa foi a diferença. Qualquer coisa que eu empenhasse minha força, eu acredito que Deus estaria comigo. Não importava a situação. Porque assim, eu lembro, a Bíblia é sábia quando fala de voltar ao primeiro amor, né? E a gente precisa estar muito atento a isso. Eu lembro que a minha vontade, desde a hora que eu botava o meu pé do lado de fora da cama, era buscar uma forma de agradar a Deus. E aquilo ali era... Se eu tivesse com muita vontade de comer alguma coisa, não comia, entregava a Deus, era constante isso. Se eu conseguisse alguma coisa que tinha muito valor para mim, eu vendia aquilo por um preço que eu achasse, entregava de oferta, e minha vida foi girando em cima disso, porque é uma coisa que eu sempre acreditei. Um pai não tem filhos preferidos, só que o filho se faz amado. É você que brilha aos olhos do Senhor. Deus ama a todos. Só que é você que tem que se acender buscando Ele e fazendo coisas que agradam Ele para Ele te notar. Então eu buscava isso direto. Eu buscava agradar a Deus, cuidar dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas atitudes, para que eu conseguisse atrair o coração de Deus, né, os olhos de Deus para mim. E eu acredito nisso até hoje, cara. Isso é a realidade. É muito forte, né? Sim. Que um pai não tem filho preferido. Você que entre aspas, se faz o preferido. Né? Você. Não preferido, né? Mas você assim, se destaca. Você chama você atenção. Destaca, mas eu acho muito interessante porque vocês são pastores, né? Eu sou filho de pastor. O pessoal fala, porque o pastor é sempre preferido de Deus. Mas pelo contrário, na verdade, é porque o pastor sempre busca mais. Acaba buscando. Não é que sempre, não todos, mas acaba buscando mais por ter mais tempo para isso. Sabe uma coisa que eu costumo assim falar com os amigos e tal, quando a gente troca uma ideia sobre isso, é o seguinte: um pai tem 10 filhos. Essa é uma historinha, né? Um pai tem 10 filhos. Ele chega para os filhos e dá R$10 para cada um numa pracinha, para brincar e se divertir. Aí tem um filho desse que compra o picolé, compra o que quer, mas lembra de comprar um docinho que o pai gosta. E aí na hora que eles se reúnem para ir embora, ele chega no carro e fala assim: pai, lembrei de você, tá aqui o docinho. Aí o pai já olha, pô, valeu, nenhum dos outros lembraram. Aí tá em casa brincando com os filhos e tal, aí tá todo mundo desenhando, conversando e tal. Daqui a pouco um filho vem com um desenho aqui, pai, desenhei eu e você. Então o que acontece? Não é que o pai ama mais aquele filho, mas aquele filho busca mais a atenção do pai, aquele filho se dedica em fazer mais o que agrada o pai. E essa é a realidade nossa, né? Sim. Se a gente entender isso, cara, a gente atrai os olhos de Deus para nós, né? A gente se preocupar com tudo aquilo, até o que a nossa mente está pensando. Verdade. Né? Porque Deus conhece a intenção do nosso coração, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Eu achei muito legal, porque assim, tem muitas pessoas, assim, talvez as pessoas que estão nos ouvindo podem estar passando por isso. Tem pessoas que elas estão passando por uma situação e elas ainda não entenderam, não tiveram esse virar de chave da questão da decisão. Porque muitas pessoas às vezes ficam esperando sentir,
Né? Ficar, não, quando eu sentir, quando eu não sei o quê, quando eu melhorar, eu vou seguir a Deus, eu vou me comprometer com Deus, quando eu conseguir me livrar disso ou daquilo. E a pessoa acaba deixando a vida levá-la. Né? E é muito legal isso que você falou, e assim, para mim, realmente isso é um ponto-chave, que você tomou uma decisão que talvez você nem estivesse sentindo tanto naquela época, né? Que, como eu falei, talvez foi uma coisa difícil, mas você falou, não, eu preciso tomar essa decisão. Isso. Né? Sentindo, eu não sei qual o sentido que a senhora falou, mas foi uma das épocas assim mais difíceis da minha vida. Sim, então assim, foi de sentimentos difíceis, né? Isso, foi difícil de eu abrir mão da fonte que eu tinha, entendeu? Para poder agradar a Deus. Porque a minha intenção era assim, se eu vou mudar de vida, eu preciso parar com o que eu estou fazendo de errado, né? Bem abertamente, nessa época eu traía muito a minha esposa, porque a gente não tinha um bom relacionamento, era muito difícil a nossa convivência. Na verdade, esse é o meu maior testemunho, a minha família. Minha família é estruturada hoje, assim, né? Eu ter a minha esposa, ter as minhas filhas perto de mim, e esse é um grande testemunho para mim. Então, assim, nessa época a gente não conseguia ver um dia para frente junto nós dois. Era muitos problemas, muita briga, muita dificuldade. E eu decidi caminhar. Eu falei, cara, eu preciso de agradar a Deus. Eu sei que se eu continuar dessa forma, agindo desse jeito, né, não querendo casar, não querendo me batizar, não querendo assumir um compromisso com Deus, as coisas não vão romper. Você já tinha um histórico cristão na família ou começou nesse momento? Não. Na verdade, o histórico cristão começou em mim há muito antes disso. Por quê? Eu fui para a igreja com uns 14 anos, mais ou menos. E levei a família. Meu pai, minha mãe, todo mundo. Só que eu era aquele crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Pé na igreja. Então, assim, hora eu tava na igreja, hora eu não tava, hora eu entendeu? Não tinha responsabilidade. Jovem, né? Jovem. Mas assim, essa pra mim não é desculpa pra isso. Sim, igual claro. eu vejo, assim, muito jovens, dedicados, eu vejo uma galera né, vestindo a camisa, o próprio Aleph, né? Graças a Deus, eu vejo vocês lá na igreja, cara, vocês movem mesmo. Vocês movem o céu, cara. Assim, a atmosfera é maravilhosa. Eu vejo tu adorando lá, eu fico impressionado. É coisa linda. Então, assim, a gente vê isso. É por causa da sem vergonhice mesmo. Né? Eu não tinha tomado a decisão. Sim, exatamente. É uma falta de conhecer realmente a Deus, né? Porque às vezes tem muitos jovens ou adultos, enfim, pessoas que vão para a igreja, mas não se abrem para conhecer verdadeiramente a Deus. Verdade. São muitos que acontecem. Você tinha amigos também que não eram cristãos? Tinha muitos, entendeu? E isso até que me afastava muito. Atrapalhava, né? Mas assim, então eu vivi essa realidade até o ponto que eu fui impactado com a palavra, né? Na verdade, eu vi o pastor Gerson pregando a primeira vez lá no Alto da Serra. E num culto que ele se desligou, eu tava. E aí eu fiquei assim, pô, mas pra onde que esse pastor vai e tal? Porque a palavra dele tava tocando meu coração. Tocando seu coração. Entendeu? Eu tinha um pastor antes dele muito bacana também, mas aquilo ali parece que foi uma mudança mesmo, que Deus trouxe até, né, essa situação de sair do ministério para outro, porque lá realmente eu não tinha o compromisso de estar né, vivendo a realidade da palavra. Eu ia até perguntar isso agora, se você primeiro teve um encontro e depois a decisão, ou primeiro foi... É porque você falou que já foi antes já foi da igreja, mas a decisão mesmo, foi antes ou depois de um encontro verdadeiro? A decisão de mudança de vida? Isso. A decisão de mudança de vida foi quando eu comecei a entender mais a palavra. Foi depois desse dia? Foi quando eu comecei a ouvir as pregações do pastor Gerson. Sim. Entendeu? Aí aquilo ali foi me tocando de uma forma... Foi moldando, né? Foi me moldando, até que a gente... né, tá aqui, né? Mas assim... Sim. Foi bem nesse começo, entendeu? Entendi. E assim, ainda fiquei um tempo ainda assim, né? Parece que Deus assim me deixou num lugar para mim eu provar meu coração. Eu não sei como te falar isso de verdade. Até é um processo, né? No processo. Deus isso aí. deu a decisão nas suas mãos, né?
Ele foi te mostrando o caminho, mas ao mesmo tempo ele te deixou livre pra tomar a decisão. Eu fui ficando muito apertado, tipo assim, pra ver assim, será que tu vai voltar? Lembra depois de ter tomado a decisão? Eu fui ficando num aperto, cara. A gente ia pro mercado com calculadora, não podia, era um sufoco que não é brincadeira não. Sim. E assim, foi bem arrochado pra mim, entendeu? Então assim, eu consegui segurar a onda ali de buscar, né? Ser um homem diferente. Aquele dia ali, nesse dia que eu decidi isso, eu decidi ser um homem diferente. Eu falei, cara, eu já tenho conhecimento que isso não agrada a Deus. Entendeu? Então isso não vai me levar a lugar nenhum. Não adianta eu pegar e voltar atrás e começar de novo, porque eu sei que vai chegar esse dia novamente. Então ali eu decidi mesmo, de verdade, tomar um outro rumo, né? Antes de a gente partir para continuar, né? Vamos fazer a menção aos nossos parceiros, né? E a gente tem o Instituto Alves, do Pablo e da Cris, que eles são aí nossos parceiros que estão conosco. Então, você que está precisando aí cuidar do seu cabelo, sua unha, tudo, eles fazem coisas incríveis, eles são super profissionais, ficam no 16 de março. Então, você pode estar lendo aí o QR Code e vai direto para o Instagram deles. E eles são incríveis, tá? Se você não é de Petrópolis e não pode marcar horário com eles, pelo menos segue para ajudar o trabalho deles, compartilha o trabalho deles, né? Quando vier visitar nossa cidade imperial, você pode com certeza estar indo lá, porque você vai ser muito bem cuidado, bem cuidada, tá? Nós também temos a DMM Gama, que é a nossa parceira, né? Então, a gente também daqui a pouco vai passar de novo aí o telefone para vocês, então... Diego está aqui como nosso parceiro, então assim, as marmorarias, a gente fica com a gente até o final que você vai saber melhor, tá? O que você pode fazer, as marmorarias, o que você pode estar indo lá, e ele vai estar detalhando isso no finalzinho, tá bom? Nós temos também o nosso curso para casais, então você esposo, você esposa, que está precisando fazer algum ajuste no seu casamento, ou quem sabe você já está ajustado, mas quer melhorar ainda o seu relacionamento, a gente preparou um curso incrível para você, tá bom? Está com preço promocional, então é só você ler o QR Code que está aqui na tela, que você vai ter acesso à turma promocional. O curso é Desatando os Laços do Passado, uma jornada de libertação familiar, de uma renovação espiritual. Então, vale super a pena. Eu e meu esposo, pastor Leonardo, preparamos esse curso para vocês. Nos nossos mais de 20 anos de ministério, 25 anos, lidando com famílias, lidando com casais. Então, Deus, assim, nos deu esse caminho para estar ajudando vocês. E para finalizar essa partezinha, né? A parte que eu mais gosto falar também do Planner Cristão, que foi algo de Deus, assim, que botou no meu coração de um amigo meu, e nós fizemos, né, o Planner Cristão. Para você que é jovem, adulto, enfim, você que gosta de fazer anotação de culto, de devocional, de leituras, qualquer coisa, você vai ter acesso a vários lugares, vários templates, coisas para você fazer anotação. Você vai ter um calendáriozinho que você vai poder ver todos os dias que você fez devocional, todos os dias que, enfim, você fez o que você acha que é pertinente botar lá. Então, tá com preço promocional. Além de ajudar o podcast, você também vai estar investindo em missões, o que é o nosso propósito principal do podcast, é investir em missões, te mostrar como você pode alcançar novas pessoas. Então, fazendo isso, você vai estar contribuindo mais, além de estar assistindo, você vai estar contribuindo mais ainda a esse propósito. Para quem estiver no YouTube, todos os links vão estar na descrição, tá bom? Beleza, vamos lá, vamos continuar. Bom, Diego, assim, é interessante, né? Você falou que você tomou essa decisão e eu não sei se antes, né, você tinha muito contato com a Bíblia, pouco contato, você começou, nessa decisão você começou a ler mais, como você falou, você já começou a ouvir mais algumas pregações, né? Então, o que também mudou em relação à palavra de Deus, à oração, nesse teu momento de decisão? Assim, realmente, igual a senhora falou, eu não tinha contato com a Bíblia, né? Era o cristão que não lia a palavra. Cristão de culto, né? Culto. E aí, nessa fase, eu comecei a buscar mais, ia sempre no monte, estava sempre orando direto, oro ainda hoje, né? Leio a palavra, e essa sede de conhecer mais de Deus que eu acho que fez a diferença, né? A gente acaba
se alimentando, vindo o alimento certo para você, né? E te fortalece, te ajuda a romper, né, as barreiras. É porque, assim, as pessoas às vezes pensam, né? Falam, como que eu vou romper, né? Como eu tomei uma decisão, mas e agora? O que eu faço? Então é interessante, caminhar com Deus. Com Deus. Né? O caminho porque com Deus. Porque a pessoa que decide fazer diferente, ela não cede. Se a pessoa decidir no coração dela de fazer... Eu tenho um amigo meu que eu falo com ele, falo, não, cara, se eu quiser parar de fumar, eu paro. Eu falo, cara, tu não decidiu ainda. Entendeu? Porque o momento que tu decidir, eu nessa época, né, fumava. Sim. Falei, cara, um dia eu decidi não fumar mais. Falei, cara, simplesmente não precisei de tratamento. Falei, cara, eu parei de fumar. Falei, cara, isso aqui vai me levar à morte. Então eu vou parar com isso. Essa é a decisão de não retroceder. Eu acho muito interessante isso porque esse pessoal, né, que fuma, que bebe e tal, fala, não, se eu quiser eu paro. Mas as pessoas não têm essa capacidade delas mesmas. Tipo assim, que nem você falou, se tomar uma decisão, consegue. Mas não é tão simples assim tomar essa decisão, né? Você teve um motivo para ter tomado essa decisão. Mas eu acho muito engraçado porque eles falam, você cristão é preso no teu Deus e tal. Mas na verdade é pelo contrário, eles são presos no vício, né? Em algum vício. E a gente não... Estar com Deus é uma decisão que a gente tomou, que o Diego tomou naquela época. Então, você que está escutando a gente pode ter tomado, se ainda não tomou, espero que um dia Deus alcance seu coração também. Mas eu acho muito interessante isso, né? Porque... E tem pessoas que às vezes estão se dizendo que elas não conseguem, né? Tem muitas pessoas que falam, poxa, mas eu não consigo me livrar. Porque tem aquele que diz que quando quiser parar, para. Mas tem aqueles que verdadeiramente se sentem presos ao vício, que não conseguem, dizem que não conseguem sair. E assim, a gente está aqui para te dizer que Deus é um Deus que nos dá força. Então, assim, como o Diego tomou uma decisão, lógico que a decisão dele foi acompanhada com o poder de Deus. Né? Sabe uma coisa que eu acho que faz muita diferença? É quando a gente tem a consciência da presença do Espírito Santo. Quando a gente tem essa consciência, aquilo gera temor no nosso coração. Sim. Você vamos supor, tô num lugar sozinho. Porra, vou fumar um cigarro, não sei o quê. Aí você, opa, não, o Espírito Santo tá aqui. Como que eu podia fazer isso com ele? Essa era a diferença. Porque na época, né, pra trás, eu não tinha essa consciência. Então eu ia no culto, saía do culto, às vezes ia, fumava um cigarro e tal. Olha só. Entendeu? Então, quando esse temor do Senhor veio ao meu coração e a consciência que Ele está aqui chegou no meu coração, fez toda a diferença. Então, a gente nunca... É igual eu falo com os amigos também, eu falo, cara, você não precisa parar de fumar para sair na igreja. Não, cara, é porque eu tô fumando, é porque eu tô fumando. Eu falo, cara, vai do jeito que você está. E lá deixa Deus falar no teu coração. Porque Deus fala e Ele transforma. E Ele prova pra gente que a gente está aqui, que Ele está aqui com a gente. Eu já orei, Deus respondeu. Eu já tive uma experiência que eu fui guiado pelo Espírito Santo daqui em 3 rios. Para um lugar que eu não conhecia, para encontrar uma pessoa que eu não conhecia. Olha aí. Olha, foi impressionante isso. É um testemunho lindo essa situação, sabe? Então, assim, eu acredito nisso. Quando a gente tem a consciência da presença, muda a nossa vida e dá força pra gente vencer qualquer desafio. Eu assisti um vídeo do Douglas Jesus Copp, ele falando exatamente isso, né? Que eles estavam falando sobre a pornografia e tal, e aí ele falou que a pornografia, ou vício, né, qualquer tipo de vício, mas é a falta de fé. Aí eu fiquei assim, ué, como assim falta de fé? Aí ele explicou que é justamente isso, a falta de fé é que o Espírito Santo está do meu lado. Porque se eu tivesse fé o suficiente para entender que ele estava do meu lado, eu não teria feito isso. É exatamente isso que você falou, só que é uma forma mais impactante, né? Cara, é impressionante, isso muda a vida do crente, cara. Cara, quando ele tem essa consciência, poxa vida. Eu fico vendo hoje a minha esposa, sabe, às vezes a gente comenta alguma coisa ou acontece alguma situação e tal, ela fala assim, não, eu não me preocupo com isso não, porque eu sei que tá temente a Deus. Olha só, ela, que legal, entendeu? Né? Então isso é a chave para tudo, é o temor ao Senhor, entendeu? Aí você estava falando que justamente então, teve essa transformação na sua vida, você tomou essa decisão. E aí, como você falou, e aí a sua família, então, você, a sua esposa, isso então começou a mudar esse cenário, né? Mas o processo foi árduo. Porque assim, a gente vinha de uma situação muito difícil, conjugal, eu e ela. Então, até a gente chegar à realidade de hoje, assim, foi um caminho árduo até a gente vir. Precisou de aconselhamento, precisou de pessoas junto com vocês, nesse processo. A gente brinca, né, com o pastor Gerson. O pastor Gerson fala assim na igreja:
Olha, eu conheço um casal que se pra ele teve jeito, pra você também tem. Quando ele falar isso, ela lembra que esse casal é eu e a Érica. Somos nós. Então, assim, eu fico vendo as coisas, sabe? E a mudança, o que Deus fez, assim, tratou no meu caráter, tratou no caráter dela. E graças a Deus, hoje a gente é uma família para honrar a glória do Senhor. É legal isso, porque também, mais uma vez falando, né? Porque assim, vocês tiveram a coragem também de pedir ajuda, né? Sim. Pedir socorro. Sim. Na verdade, pedir socorro, né? Porque você estava vendo que não E olha tava como é que foi engraçado, né? Nessa época, eu te digo que eu não amava. Porque a minha preocupação eram duas, né? Porque a gente vinha de muita turbulência, eram duas. Primeira, eu imaginar que a minha filha seria criada por um outro homem. E eu imaginar que eu ia entristecer o coração de Deus. Eu pensava assim, poxa, o dia que eu estiver diante do Senhor, que eu tiver que prestar conta da minha vida, o que eu vou falar se eu já sei que Ele não aprova o divórcio? Qual vai ser a minha desculpa? Então isso me motivava a continuar caminhando. Eu lembro que o pastor Gerson falava assim para mim, Diego, vou te ensinar uma oração que você vai fazer. Toda vez que você for no monte, e olha, eu ia muito. Ele falou assim, toda vez que você for no monte, você vai orar pedindo a Deus para colocar amor no seu coração pela Érica e amor no coração dela por você. E eu ia pro monte e eu ficava, Senhor, coloca amor no meu coração por ela. Coloca amor no coração dela por mim. Me ajuda. Ajuda a gente a levar a nossa família adiante. Coloca amor no meu coração, me ajuda. E assim era a minha oração. Direto. Estava lá orando, entre outras coisas, claro, e não deixava de orar a respeito disso. E eu vi a mudança, graças a Deus. Né? Eu presenciei esse amor que ele tem no dia que a gente foi lá pra Brasília ano passado. Ele não ficava 1 minuto sem estar no telefone conversando com a Érica. É tanto amor. Pô, olha, tá revelando segredo, cara. É um amor hoje que é tão intenso que ele não conseguia. Não, mas que bom, né? Não, que bom. Hoje, nossa... A gente tem as nossas dificuldades, ninguém é perfeito, mas, né? Sabe, graças a Deus hoje é um pelo outro, sabe? Não era, hoje é um pelo outro, graças a Deus. Preciso melhorar ainda mais, né? Não, melhorar a gente sempre precisa. Melhorar. Sempre dá pra melhorar, né? Sempre, o pastor Zé fala, sempre dá pra melhorar e sempre dá mesmo, né? Porque assim, é incrível isso. Eu acho que agora a gente pode entregar o ouro do que... Calma, do que mais faz, um pouquinho. né? Mais um pouquinho. Uhum. Eu acho que é legal, que é um tema legal, que você trabalha tanto como distribuidor, né, de granito. Sou como um também atacadista. Né? Atacadista, né? Na verdade, eu vendo as chapas para marmoraria e todo o produto que a marmoraria necessita para produzir a pia que vai para sua casa, né, para sua cozinha, para seu banheiro, tudo que envolve o granito, eu vendo. Né? Ou seja, ele atende as marmorarias. Atendo as marmorarias, né? isso. Ele é o distribuidor, né? Isso. Você atende aqui só a região? Você costa? Atendo Petrópolis, São José, Areal, né? Aí, mais arredores aqui. E na venda, a gente tem também uma distribuição de insumos e abrasivos, né? Aí eu atendo o Rio. Eu desço pro Rio, vou para Três Rios, também arredores, sempre próximo, aqui, perto. Então, se você tem uma marmoraria, já sabe o distribuidor. Isso aí. Se ainda não conhece, né, a DMM Gama, está aqui, estamos aqui apresentando para vocês. Mas agora eu lembrei de algo que você falou lá no começo, que você, logo quando você começou no ramo, você não conhecia, né? E aí, como é que foi isso? Quem você buscou, o que você fez para começar a ter esse conhecimento? Alif, essa pergunta é maneira, cara. Eu vou te falar uma parada. Eu ia perguntar na hora, esqueci, acabou que voltou. Rapaz, eu vou te contar uma coisa. Você sabe quando a Bíblia diz que Deus deu sabedoria a Oliabe e Bezalel? Eu senti isso na minha vida. E com relação ao granito. Vou te falar por quê. Cara, eu comecei a viajar para o Espírito Santo. Eu não tinha carro. Eu não tinha como viajar com aquela Paraty 86 que eu te falei, né? Porque ela esquentava. O meu cunhado, casado com a minha irmã, o Thiago, ele me emprestava uma Paliozinho weekend que ele tinha e ficava andando com as crianças de Fiorino ou de moto. Cara. E me emprestava o carro para mim poder viajar, porque eu não tinha carro para ir. E rapaz, eu ia lá pro Espírito Santo, ficava na casa dos outros de favor, porque eu ia muito apertado.
batendo de porta em porta nas empresas, pedindo fiado para me vender fiado, para o cara acreditar na minha palavra. Eu tinha um nome limpo, tudo certinho, mas não tinha um histórico de nada. Sim. Então, assim, batia de porta em porta, pedindo oportunidade, precisava de material para vender e tal, e ficava na casa dos outros de favor. Rapaz, eu lembro que eu rodava tanto lá, cara, tanto, que uma vez um camarada lá me perguntou assim: pô, Diego, sabe onde que arruma material tal? Eu falei: ó, material tal tem na firma tal, e o dono da pedreira é o fulano e tal, não sei o que. Aí a gente conversando, ele falou assim: Diego, a sensação que eu tenho é que tu conhece mais aqui do que a gente. E assim, Deus foi me dando uma graça, cara, para entender do material. Eu perguntava muito, eu queria saber o nome, eu queria saber de onde era e tal. E eu sentia que Deus me dava essa graça para me entender. Então, o meu aprendizado foi muito rápido, muito rápido, ao ponto de as pessoas de lá, às vezes, precisar de alguma coisa e ligar para mim para me perguntar: pô, tu sabe onde que eu arrumo material tal? Eu falei: pô, vai lá no fulano que ele tem. Legal. Entendeu? Então, eu senti a graça de Deus me empoderando e me ajudando para que eu rompesse nesse negócio. Né? Legal. Graças a Deus. Mas lembrando que ele correu atrás, né? Ele foi pra lá. A graça de Deus junto com o seu... Cara, eu ficava assim tão... Como é que eu vou te falar? Eu tinha muita garra e muita força de vontade, porque você encarar isso não é brincadeira, não. Uhum. Você ir para 7 horas, 8 horas mais ou menos de viagem, para poder chegar num lugar, não saber se você vai para a esquerda ou para a direita, para frente ou para trás, cara, tipo que assim, você tem que ter garra, cara, e muita força, né, e muita fé que Deus vai abrir as portas. Mas isso me fragilizava demais, porque eu tinha minha filha em casa, que é minha esposa, eu ficava longe de casa. Você imagina, você ficar longe de casa, você ficar sem grana, você ficar de favor na casa de pessoas que você não conhece bem. Uhum. Eu não tinha amigos lá, eu fiz no caminho. Sim. Entendeu? Então, assim, cara, foi difícil, meu irmão. Foi difícil. E assim, sou muito grato às pessoas que abriram as portas para mim, às pessoas que me ajudaram, que me impulsionaram. Tive alguns que não acreditaram, tive alguns que acreditaram muito, tive pessoas que me ajudaram demais, entendeu? Amém. Pessoas que, sabe, fizeram a diferença na minha vida, sabe? Amém. E graças a Deus hoje, né, a gente vive coisas maravilhosas, extraordinárias, né? Amém. Em favor de Deus. Sim. Já estamos caminhando no final. Já, mas assim, não, mas peraí, eu quero ainda tem 10 minutinhos. Poxa, vamos aí, 10 minutinhos. Passa rápido. Passa muito rápido. A gente começa a conversar aqui e é incrível, né? Como que assim as coisas fluem e de repente já estamos caminhando para o final. Nem parece que já tem 40 minutos. Nem parece. Exatamente. E assim, Diego, esse processo todo, né, é uma coisa assim muito legal que a gente que te conhece, a gente percebe isso em você, assim, desde o momento que você tomou essa decisão com Deus, você é uma pessoa assim que você é um evangelista nato, assim, porque o Diego, assim, às vezes ele fala assim, não, mas eu não sei falar, né, alguma coisa assim, ele fica meio preocupado, mas onde ele tá, onde ele vai, onde, assim, Deus, ele tem te dado essa graça de você falar de Jesus para pessoas, né? E eu tenho, então assim, fala um pouquinho pra gente, assim, nesses minutos finais, tudo que, e às vezes, assim, pessoas empresários, né? Pessoas que talvez não teriam outra pessoa para falar para ele, mas você não talvez, quem sabe, não tem abertura e você às vezes vai fazer um negócio, quem sabe você vai lá e você fala de Jesus. Então conta pra gente nesses minutos finais um pouco sobre como Deus reverteu isso na sua vida e como Deus tem te usado para isso. O reverter, a gente dá espaço, né, pro agir de Deus, né? A partir do momento que a gente se coloca à disposição, Deus empodera a gente e dá graça pra gente vencer certo tipo de obstáculo. Sim. Eu acho que realmente, assim, dificuldade um pouquinho de falar e tal, a gente acaba... Tô falando aqui, pode deixar 40 minutos. Rapaz, mas assim, começar a me perguntar demais, eu fico enrolado. Mas assim, o que eu procuro fazer é agir da forma natural, né? E as pessoas acabam notando algo diferente, às vezes compartilham coisas com a gente, né? E o nosso papel, cara, como cristão, é falar de Cristo, né? Sim. Esse é o nosso papel. Falar de que forma, foi uma forma extraordinária e tal. Por isso que às vezes eu fico assim, cara, eu fico enrolado para pregar e tal. Mas tem que ser simples, mas né? Uma conversa. Sim. Uma direção, uma palavra, né?
eu acredito, cara, que a gente é o alívio, entendeu? A pessoa tem que encontrar alívio na gente. A gente é a resposta de oração, a gente é a ferramenta nas mãos de Deus, a gente é o reflexo de Deus na Terra, sim, a gente é a fonte de vida que Deus implantou aqui. Então a gente tem que fazer funcionar, irmão. Entendeu? É isso aí. Entendeu? É claro que a gente encontra situações difíceis, às vezes a gente falha, peca, ninguém é perfeito. Mas Deus colocou uma arma dentro de você e você tem que achar ela e tentar usar ela para honrar a glória dele. Essa é a realidade, entendeu? A gente encontrar aquilo que Deus colocou dentro da gente e decidir servir Ele com isso, né? Porque o difícil, porque assim, o dom e o talento que Deus entrega pra gente, Ele não revoga. Você decide se você vai usar para o bem ou para o mal. Verdade. Né? Verdade. E papai sempre espera que a gente use para o bem, né? Sim. Então, assim, é buscar isso aí, cara. A realidade é essa. Né? E em todo tempo, né? Em todo tempo. Porque é muito legal, porque muitas pessoas ficam assim, mas quando eu tiver oportunidade, quando eu tiver um microfone na mão, eu vou falar, Quando tiver, trava. Aí, trava. Tem que fazer com o que pode. Começar a fazer onde pode, como e pode, do jeito que pode. A pessoa não percebe o quanto de oportunidades que ela tem no dia a dia, né? Sim. Ela fala, quando tiver uma oportunidade, mas ela pensa que a oportunidade é pegar no microfone. Mas não, a oportunidade está do teu lado todo dia, no ônibus. Dia. Você sempre tem a oportunidade de fazer a diferença. Sim. Aonde você estiver. Você tem a oportunidade de ser gentil. Sim. Você tem a oportunidade de mostrar Cristo na sua educação, sim, na sua gentileza, né? Na sua graça, né? Sim. na descontração. Sim. Você tem a oportunidade. Foi até uma frase que eu falei um tempo atrás num podcast que a gente fez aqui, que a gente lê a Bíblia, mas o mundo lê a gente. É isso aí. Então, se você é gentil, se você é educado, se você trata todo mundo da mesma maneira, eles vão ver que você tem algo diferente, né? É verdade. É porque, por exemplo, quando ele ia lá para o Espírito Santo, sem dinheiro, precisando dos outros, com certeza as pessoas viam algo diferente em você. Sim. Eu já tive testemunho a respeito disso. Olha só, eu já tive testemunho das pessoas chegar e falar assim comigo, pô, Diego, eu não sei o que é, cara, mas eu tô perto de tu, me sinto bem. Olha aí. Eu falei, caramba, cara, que maneiro, como é que como é que edifica a nossa vida? É a atmosfera que a gente carrega, né? Eu lembro uma vez, na casa dessa senhora que eu ficava, né, do Carlinho, que eram os amigos de lá que eu conheci, me abraçaram, né? Eu ia dormir, então eu lia a Bíblia. Às vezes eu estava no cantinho lá que eles arrumavam lá para mim, um quartinho para mim. E uma vez eu me deparei com ela na porta me olhando. E eu lendo a Bíblia. Ela falou, pô, Diego, eu acho tão bonito. Toda noite, toda vez que tu tá aqui, tu tá lendo a Bíblia. Olha só. Então, assim, olha como é que isso impacta a vida das pessoas. Sim. Né? Como que às vezes nem só palavras vão impactar, né? Mas assim, eu sei que às vezes é difícil. A gente, né, no começo, a gente está caminhando e a gente tropeça, mas a gente não deve desistir, né? Sim. Nós somos assim, um diamante nas mãos do Senhor, né? Ele vai pulindo, vai tirando as arestas, né? Um vaso sendo moldado. O que a gente precisa estar é flexível para a mudança que Deus vai fazer, né? Na gente, né? Então, quer dizer, com toda essa história, né? Quem começou lá, quem estava aqui com a gente desde o início, quem não estava, vou dar só um spoilerzinho, mas você tem que voltar e assistir tudo. Né? O Diego que começou, vamos colocar, do zero, né? Com uma família talvez quase destruída. Não, né? Destruída. Na época, assim. Destruída e assim, talvez sonhos, né? Planos lá atrás que também estavam sem expectativa, sem esperança e que Deus... Você tomou uma decisão e Deus assim foi ajustando, foi trabalhando, foi moldando, como você disse, né? Vocês se permitiram passar por esse processo e hoje você tem uma família abençoada, você tem um negócio abençoado, né? É um empresário que está bem sucedido. Então assim, é incrível o que Graças a Deus. O bom é que assim, parece que Deus, né? A sensação é que parece que Deus vai tirando o véu. Você assim, vai se envolvendo com tanta coisa ruim, aquilo entra um véu, você não percebe. Daqui a pouco entra mais um véu, você não percebe. Quando você vai ver, a sua visão está turva. E à medida que você dá espaço para o mover de Deus, Ele tira o véu. Ele tira um véu, aí te faz enxergar coisas que vocês ainda não viram. Paulo fala, né? Escamas caíram, né? Caíram nos olhos. E aí Deus fala para você, não, igual em Jeremias, né? 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas
tão grandes e firmes que não sabes. Amém. E esse versículo fez a diferença na minha vida. Amém. Fez a diferença. É uma benção. Que show. A gente falou da marmoraria, da distribuidora, né, de granito, mas a gente não falou que você também tem produtos que você também consegue atender o consumidor final. Fala rapidinho para aquelas pessoas que tiverem interesse. Eu consigo atender com produtos de EPI, né? Ou massa plástica, cola, PU, a gente é um distribuidor de PU na cidade, lixas, né? Diversos tipos de lixa seca, úmida, ceras, tipos de ceras para granito, cubas de aço, a gente trabalha com bastante cuba de louça, são alguns dos materiais que a gente tem. Botina, galocha, a gente trabalha com bastante coisa. Então, tanto a marmoraria quanto também pedreiros, pessoas de obra, a gente tem pessoal lá que sempre pega com a gente. Então você que ainda não lá ficam lá em Correias, né? É lá em Correias, ali nos Frias, fica na rua Álvares de Azevedo, 869. Tá? É ali. Show. Então, ó, se você ficou interessado em alguma coisa, volta um pouquinho, vê ou no final, daqui a pouco a gente vai botar o número aqui de novo. Você já fica ligado aí pra pegar o número e... É isso, né? Chegamos no final. É isso aí. Gente, Diego, olha... Eu só queria aproveitar antes de agradecer. Eu sou muito grato à vida do Diego, né? Porque ele fez uma oferta na minha vida, assim, que eu sou grato, assim, infinitamente pela vida dele. Já te agradeci, mas... Nada melhor do que publicamente, né? Nessa viagem que eu citei, ele abençoou a minha vida, me levou em lugares que eu nunca poderia ir, nunca imaginei estar. Então ele foi uma bênção na minha vida e continua sendo, né? A companhia é boa, né, cara? Mas é isso, muito obrigado, Diego, de verdade, de coração. Foi Diego, uma oferta muito obrigada por ter aceito estar aqui conosco. A gente tem aqui uma lembrancinha. Poxa vida, cara. Isso aqui é uma... Pode abrir. É uma lembrancinha do Grupo Trid, tá? Que eles são nossos parceiros. Então, é uma caneca personalizada. Rapaz, olha aí. Olha só, cara, que maneiro. Daniel, tu não é mole não, né, cara? Pô, obrigado, Tati. Então, poxa, aí o Grupo Trid que está conosco. Os Brownies, né, do Mr. Kling também, que são parceiros também, nossos. Guilherme e Anne. E a Anne, né? Agradeço a senhora, o Alif, né, o podcast, e a galera, né, que prepara os meninos muito top. Rapaz, ganhou meu coração, eu fiquei até bonito aqui, cara. Muito bacana. Show. Muito obrigado. Então, pessoal, vocês que estão precisando aí, né, e eles não fazem só canecas, né, todo personalizado, eles trabalham, publicidade, eles são muito fera, o Grupo Trid. Então, vocês estão precisando de alguma coisa, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E ao longo do vídeo passa aí, né, pra vocês estarem escaneando. Lá pra ver o QR Code. Pessoal, então chegamos, né? Finalizamos mais um episódio. Então, gente, olha, obrigada por vocês estarem aí conosco. Tá? Vocês que estão nos assistindo, estão toda semana com a gente. O pessoal da TV, o pessoal do YouTube, gente, muito obrigada. Vocês são parceiros nossos, contamos com vocês. E até a semana que vem, né? Diegão, brigadão. Valeu, pastor. Deus abençoe, obrigado, tá? Pessoal. Benção pura. Agradeço. E é isso. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.